Boa noite, seja muito bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre histórias de sucesso. Em meio à crise, criatividade e empreendedorismo são a base para um negócio bem-sucedido. E sobre isso a gente conversa hoje com Fábio Moraes, engenheiro sócio da Talenco e Decorafit. Tudo bem, Fábio? Seja muito bem-vindo. Como é que vai? Tudo bem, Roberta. Tudo ótimo. A gente conversa também com Felipe Torelli, arquiteto e sócio da Decorafit. Tudo bem, Felipe? Tudo bem. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Vamos falar então sobre esse evento aí, esse empreendedorismo que acabou surgindo nesse momento de pandemia. Antes de tudo, vamos falar um pouquinho sobre a Talenco. Fábio, quando a empresa de vocês surgiu, o mercado da construção estava bastante aquecido. Agora a gente entrou num momento, né, de retração econômica por conta da pandemia, não que seja esse o cenário da construção civil. Fala um pouquinho como é que surgiu a Talenco e como é que ela se manteve então nesse momento que a gente teve de pandemia. Roberta, a Talenco até nasceu numa fase onde a gente estava... O Brasil é cíclico, né? E a construção civil, ela segue esse mesmo rumo, né? Então a Talenco nasceu já numa queda já do volume de negócio na construção, principalmente falando um pouco do mercado imobiliário, né? E a gente tomou uma decisão, né, de sair aí dos últimos empregos aí como... vamos dizer, empregados, para poder empreender num momento que a gente sabia que ia passar uma jornada difícil, que a gente estava entrando num momento de crise, mas a gente sabia que a gente precisava se planejar, se preparar, justamente no momento de crise, para quando a onda boa viesse, a gente estar preparado para poder surfá-la novamente. Então foi assim que acabou surgindo nesse momento aí a Talenco. E aí, nesse momento, Felipe, você também que trabalha nesse ramo, você tem percebido um crescimento? Ou isso que o Fábio acabou de colocar, né, a importância de aproveitar a crise com a criatividade, surfar nessa onda aí de empreendedorismo, com muita responsabilidade, né, porque você precisa saber do risco nesse momento, para aproveitar a onda que vai vir daqui a pouco? Eu vou falar até... Antes de toda da união que a gente teve para criar a empresa nova, assim, eu estou 15 anos no mercado de arquitetura e, assim, trabalhando num processo de crescimento como arquiteto, o escritório crescendo cada vez mais. E aí a gente fez a união no caso, tanto da parte da engenharia do Fábio com a minha parte de arquitetura, a gente criou uma empresa nova. A gente está surfando uma onda nova, como o Fábio falou, e crescendo cada dia mais. E, assim, empreendendo, trazendo um produto novo, que agora a gente está trabalhando muito mais, assim, na Baixada Santista, mas que a gente tem planos de expansão. E isso tudo foi num período que ninguém acreditava que ia ter todo esse crescimento, que ia ter todo esse trabalho. E a gente está aí para provar que as coisas não pararam e que a gente está numa onda cada vez maior. Fábio, dá para explicar então qual foi o grande pulo do gato nesse momento onde estava todo mundo nivelado por baixo e a gente consegue hoje ver então a Talenco e Decorafit surfando numa maré ótima? Roberto, eu digo assim, empreender é uma força muito grande que é interior, né? E a gente só tinha a certeza que a gente precisava fazer algo diferente, a gente precisava entregar algo diferente para a região, né? Tanto a nível de produto e também a nível de serviço, né? Eu acho que esse grande desejo é o que sustenta os nossos negócios hoje. Então, tanto a Talenco, os produtos que a Talenco lançou e está lançando, assim como também a prestação de serviço com a Decorafit, ela é embasada em a gente levar comodidade, qualidade, transparência para o consumidor, né? E principalmente aqui na Baixada Santista, que a gente infelizmente ainda vê um nível de serviço, né, diferente das grandes capitais, onde não tem empresas talvez tão preparadas, mais estruturadas, né? Esse foi o grande propósito que sempre embasou nossos negócios aí. Agora se espera o que do ano de 2021 nesse segmento, Felipe? Eu acho que 2021, eu vejo até olhando a nossa empresa, cada vez a gente com uma estruturação cada vez maior. Eu acho que esse ano o ano vai começar com todo
por tudo isso que a gente passou, a gente vai começar de um marco zero. Toda a experiência do que a gente realizou nesse ano, com muita limitação, eu acho que isso daí vai acabar passando. E a gente vai começar com, como eu falei, com tudo mais estruturado, a empresa crescendo cada vez mais. E o mais importante de tudo isso que o Fábio falou agora, e que a gente quer trazer para o nosso cliente, é a experiência. E eu acho que é o que todo mundo quer. Experiências novas. A pessoa que está comprando hoje um imóvel, que está fazendo a sua reforma, quer uma experiência diferente, e a gente está aqui para trazer uma experiência e democratizar esse serviço de arquitetura, de engenharia. E a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua a falar sobre esses 2 cases de sucesso da construção civil, Talenco e Decorafit. Não sai daí, 1 minutinho, eu volto já já. O ND está de volta. Nosso assunto de hoje, histórias de sucesso em meio à crise. Criatividade e empreendedorismo são a base para um negócio bem sucedido. E sobre esse assunto a gente está conversando com o Fábio Moraes, que é engenheiro sócio da Talenco e Decorafit, e também com o Felipe Torelli, que é arquiteto e sócio da Decorafit. Então vamos entender agora um pouquinho o que é a Talenco, Fábio. A Talenco é uma consultora incorporadora, tá? O nosso foco são edifícios residenciais e verticais, né? A matriz da empresa está na Praia Grande. A gente construiu alguns empreendimentos em Itanhaém, com alguns condomínios horizontais de casas. E agora a gente está verticalizando na Praia Grande a partir desse 2020. Temos aí o Colline iniciado, né? E aí para o próximo 2021 previsto mais 2 lançamentos na região. Qual que é o grande diferencial, então, da Talenco com outras construtoras? Roberto, como eu falei até um pouquinho, né, antes, o nosso propósito em fazer algo diferente, entregar um produto diferente para o consumidor final, eu acho que é um dos nossos pilares, né? E a gente, tanto em termos de arquitetura, como em termos de produto mesmo, né, a gente quis conceber algo que como se fosse para nós mesmos morarmos, né? Então, pensar em possibilidades, quem são as pessoas que vão utilizar aquele imóvel e principalmente trazer uma arquitetura diferente para a região, né? Uma arquitetura mais moderna. A região tem crescido de uma maneira muito exponencial, tem uma massa da população vindo buscar algo de qualidade de vida diferente, né? Uma cidade muito próxima dos grandes centros, né? Então, que com certeza buscam algo que vivem também nas grandes cidades aqui na Baixada. Então, acho que o nosso grande diferencial é buscar e trazer algo tecnológico sempre, inovador, é o que a nossa marca é registrada aí. Você falou de algo tecnológico, a gente sabe Sim. que vocês têm uma tecnologia diferenciada, é isso? Gostaria de entender um pouquinho o que seria a tecnologia BIM. A tecnologia BIM não é uma tecnologia nova, tá? Ela está presente dentro do mercado da construção civil há muitos anos já, há mais de 10 anos já se escuta falar disso. Mas é uma tecnologia que vai mudar radicalmente a forma de como se projetar, né? Normalmente se usava só os projetos em 2D, né? Que são projetos em plantas, né? 2 eixos de visualização. E o BIM, ele permite, é uma plataforma, né, que ele permite que a gente chegue até o 7D. Então a gente tem aí o BIM, ele já se inicia num 3D, que é a modelagem, né? Então você sai de um plano 2D e aí você enxerga a volumetria como se fosse uma caixa mesmo, isso que dá o sentido do 3D. Eu acho que a gente tem um vídeo aqui, vou pedir só para colocar, daí a gente consegue explicar um pouquinho melhor. Aqui. Então, essa é a volumetria, né? Então a gente consegue enxergar o esqueleto do prédio e aí as interdisciplinas o projeto ele é multidisciplinar, né? Então, à medida que a gente consegue juntando as disciplinas, a gente consegue ver as instalações, estrutura, arquitetura, tudo no mesmo modelo, né? Então isso traz a modelagem que eu estou falando, que é o modelo 3D. E aí a gente consegue integrar no BIM ainda o 4D, que é planejamento, 5D, que é orçamento, 6D, sustentabilidade e 7D, que é gestão e manutenção dos empreendimentos. Então é uma plataforma muito bacana, para mim é o futuro da arquitetura e da construção civil. E nós, assim, a gente se sente muito honrado por estar trazendo isso para a Baixada. É um dos projetos pioneiros aqui na Baixada Santista nessa plataforma, né?
tem alguns desdobramentos internos, uma mudança de cultura muito grande que a gente teve que adaptar para poder se implantar isso, mas a gente está bastante feliz com o resultado dessa tomada de decisão. Agora, Fábio, você falou que essa não é uma tecnologia nova, né? Que ela já existe em outros locais do mundo, mas aqui você acabou de falar que é pioneiro na Baixada. Por que a Baixada não utiliza esse tipo, então, de tecnologia? Roberto, eu não vejo nem só como Baixada, mas as empresas que já têm um tempo de história na construção precisam ter uma mudança de cultura dos profissionais e mudança de futuro diferente para conseguir se implantar. Então, por exemplo, no momento da contratação de um projeto desse, a gente fez alguns estudos e a gente investiu 5 vezes mais do que a gente investiria num projeto 2D, como normalmente são feitos em grande parte das obras de construção. Então, a gente costuma dizer lá dentro que a gente tem um investimento inversamente proporcional. A gente investe mais agora no desenvolvimento do projeto para lá na frente a gente ter menos retrabalho, uma obra mais otimizada, uma obra onde a gente tenha mais controle de tudo que está sendo executado, né? E eu acho que até um ganho bem satisfatório é que a gente tem um raio-x desse prédio entregue para o condomínio, né? Então o síndico, os moradores, né, todo mundo consegue ter isso facilmente visualizado e sabendo tudo que foi construído e concebido ali. Agora, vendo esse projeto aqui, Felipe, você acredita então que a arquitetura da nossa região precisa mudar? Assim, eu acho que hoje a gente tem bons projetos na região, tem muita coisa bacana, mas esse tipo de projeto, esse tipo de tecnologia vem para somar e a gente cada vez melhorar a forma de como projetar. Hoje, uma das coisas mais importantes quando você faz um projeto de arquitetura é a compatibilização dos projetos, que é você colocar todas as especialidades dentro de um projeto só. E com essas novas tecnologias, você já sabe, por exemplo, principalmente nas especialidades, vou dar um exemplo, elétrica, hidráulica, etc., você já vê todos os caminhos, aonde passa cada coisa e você vê o que uma coisa interfere na outra. E isso ajuda para você não ter, como o Fábio falou, para você não ter o retrabalho, você ter uma obra muito mais eficiente, rápida, e ter um resultado que no final você vai ganhar em tempo, você vai ganhar numa ótima construção, até mesmo também, numa economia gigantesca que você vai ter, que isso daí hoje é importantíssimo para o construtor e também para a pessoa que está comprando um imóvel desse, ele já vai ter tudo isso catalogado e muito mais organizado. Ok. A gente vai para um rápido intervalo, então, e na sequência a gente conhece um pouquinho da história da Decorafit. Não sai daí um minutinho, eu volto já. O ND está de volta, nosso assunto de hoje, histórias de sucesso, e nesse bloco a gente conhece um pouquinho da história da Decorafit. Eu converso com o Fábio Moraes, engenheiro sócio da Talenco e Decorafit, e também com o Felipe Torelli, arquiteto e sócio da Decorafit. Como surgiu a Decorafit depois de toda essa aula que a gente teve aqui da Talenco, dessa toda inovação nesse mercado de construção civil? Surgiu também a Decorafit no meio da pandemia, né? Essa é filha da pandemia? Literalmente filha da pandemia, Roberta. A Decorafit nasceu de uma dor, tá? O brasileiro tem uma dor que é mudar para casa nova, né? Que ele tem que enfrentar o ato de reformar. Então a gente já viveu algumas experiências, né? Como o Talenco, até como o próprio Felipe aí a vida inteira projetando, né? Então assim, a reforma normal, nos moldes normais, como ela normalmente acontece, ela costuma ser muito traumática para a grande parte da população, né? E aí a gente procurou uma forma, criamos um modelo de negócio para poder otimizar esse momento da vida das pessoas. Então, a gente desenvolve um projeto, então a gente fala que a gente empacotou o serviço de reforma. Então, a gente começa do projeto até a entrega da chave final. A gente desenvolve o projeto sem uma obrigatoriedade a gente faz um estudo para o cliente, né? E aí, nesse estudo, a gente já apresenta junto das imagens do projeto 3D, a gente apresenta já um orçamento que contabiliza todo o desenvolvimento da obra, né, a execução da obra,
fornecimento de todos os materiais de acabamentos e os insumos básicos para execução, até móveis planejados. Então, nesse projeto, a gente coloca tudo isso dentro do nosso serviço, né? É um contrato único com o cliente, prazo definido e facilidade de pagamento, que eu acho que era a grande dor também de quem vai comprar um imóvel, às vezes fez um alto investimento, mas não tem todo esse valor para empregar no momento da reforma. Então, foi isso que motivou a gente a criar esse modelo de negócio, que graças a Deus nasceu na pandemia e está indo aí muito bem, de vento e pouco. A gente está falando, o Fábio falou de vários aspectos importantes, né, que é o prazo, o tempo, existe um tempo estimado. De todos esses pontos a favor da Decorafit, Felipe, o que você acha que é o mais importante para o cliente? Eu acho que o fato, eu venho de uma escola, esses 15 anos de escritório, atendendo o cliente no formato convencional. E assim, quando a maior dor hoje numa reforma é você conseguir colocar tudo dentro de um produto só. O atendimento, os serviços, os produtos, as coisas são todas muito distantes. E hoje, com esse processo da Decorafit, eu acho que o que ajuda o cliente e ajuda a gente também no trabalho é o fato da gente centralizar tudo em uma empresa só. A gente consegue fazer tudo de uma forma mais rápida, prática, com segurança, e que é o que o cliente realmente procura. Ou seja, ele vai escolher o apartamento dele lá, o apartamento está vazio, chega para vocês e fala, resolvam. Isso, vocês fazem o projeto, projeto, acompanhamento da obra. Projetos já vem tudo orçado, escolha de todos os materiais até a fase dos planejados, e depois a gente dá ainda uma consultoria para a escolha dos móveis, a parte de decoração. Isso tem um prazo, correto? Esse prazo, quanto tempo? Roberto, ele gira em torno aí de 70 dias úteis, entre a assinatura do contrato até, vamos dizer, a entrega da obra para o cliente. Esse é um ponto, né, Fábio, que gera muita dor de cabeça quando a gente fala de reforma, porque existe um prazo, se é 3 meses, vira 6, sempre o dobro, né? Sim. Nesse caso aí, existe algum contrato, se não obedecer o prazo, o que acontece? A gente tem um contrato único com o cliente, que constam todos esses serviços e materiais que a gente está entregando, tem um prazo muito bem definido, a gente estipula uma multa no contrato por atraso, né? A gente entende que isso é de uma forma muito transparente, né? Os clientes precisam estar seguros de que estão fazendo um negócio com uma empresa séria. É assim que a gente entende que a gente tem que dar uma contrapartida com a questão de prazo, né? E o valor, dá para a gente falar? De uma expectativa assim, de orçamento? É difícil a gente mensurar hoje um valor, porque assim, eu comparo sempre com um carro novo, quando você compra, que você vai colocando os acessórios dentro do carro e você vai aumentando o valor do carro. Mas eu posso te dizer hoje que pela experiência nesses 4 meses, de todos os projetos que a gente fez, que a gente girou em torno de R$2.000 o metro quadrado em diante. Mas isso tudo num padrão muito bom, tanto de construção, de materiais, até porque hoje a gente a gente não trabalha com as lojas, a gente trabalha direto com a indústria. Então a gente tem preços melhores, tem uma condição de compra melhor e a gente consegue hoje agregar um financiamento para o cliente que ele consegue pagar de uma forma mais estendida, até para ajudar ele, o cliente está comprando um imóvel hoje, ele consegue terminar essa reforma de uma forma mais confortável. Ok. Felipe, Fábio, muito obrigada pelas informações. Roberto. Sucesso aí nesse bebê que nasceu e já é uma lady, né? A Decorafit. Muito obrigada. Obrigado a você pela oportunidade. Sucesso para você. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.